A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos estudando o tema nesse primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós veremos hoje a lição de número 7, a lição prevista a ser aplicada no dia 16 de fevereiro de 2025. E o tema de hoje é as naturezas humana e divina de Jesus. Antes de nós adentrarmos em nossos comentários e na leitura da Palavra de Deus, gostaria de pedir a você que se inscreva nos canais da Assembleia de Deus, Ministério Floresta e Batiba Espírito Santo. Deixa seu like, deixa sua curtida. Temos notado um alcance considerável de pessoas que passam por aqui, não se inscrevem e nem curtem o vídeo. Então se inscreva, deixa seu like, porque fazendo assim você estará nos ajudando a compartilhar a Palavra de Deus, propiciando o maior alcance de nossas redes. As naturezas humana e divina de Jesus. Texto áureo, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 4, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Romanos, capítulo de número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, faço-me aqui adiar pelo auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe, que vai deixar de já a sua saudação e suas notas introdutórias, meu amado. Meus irmãos, quero cumprimentar-vos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui para mais de uma de nossas pré-aulas, ao lado do evangelista Jadson, do evangelista Rafael, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós abordaremos o tema sobre a natureza humana e divina de Jesus. Jesus que é perfeitamente Deus, mas também perfeitamente homem, tendo a distinção que não são duas pessoas diferentes, nem uma pessoa híbrida, nem 100% Deus, nem 100% homem, é uma mistura ali, como nós abordaremos mais à frente na lição. Nós temos que entender que Jesus tem essas duas naturezas. E mais uma vez, como auxílio, quero usar o livro Cristologia, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus IBAD, escrito pelo Isaías Rosa, e quero deixar uma citação já nesse início. Segundo o teólogo Erickson, a redenção concretizada na cruz do Calvário só teria validade para a humanidade se fosse realizada por um Jesus humano que tivesse a capacidade de morrer, mas que tivesse valor infinito e eterno. Era preciso também fosse obra de um Cristo divino. Amados irmãos, evangelista irmão Rafael Cavalcante, sua saudação e suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós iremos tratar sobre a dupla natureza de Cristo, o Messias, plenamente homem, plenamente Deus. Possuía dois nomes, um apontando para a essência da terra, outro apontando para a essência do céu. Como homem, ele era conhecido como Jesus, que vem do hebraico Yeshua, e significa o Senhor é salvação, apontando para a obra que ele veio realizar, o nome que ele recebe por ocasião da sua encarnação. Mas como Deus, ele poderia também ser chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, para sinalizar que agora não era mais como no Antigo Testamento, onde Deus estava em cima, o povo embaixo,
E volta e meia o Espírito Santo, a pessoa divina, ia e voltava sobre os homens. Agora era Emanuel, era Deus conosco, fisicamente, literalmente, Deus pisou no chão dessa terra. Como disse Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra, Jesus Cristo. Amado professor, eu sugiro a sua excelência que, por gentileza, faça uma reminiscência de tudo aquilo que nós já vimos no decorrer do trimestre. Estamos na lição de número 7, portanto, já atravessamos e superamos a metade da nossa caminhada neste que é o primeiro trimestre do ano de 2025. E já nas notas introdutórias da lição de número 7, o comentarista faz uma reminiscência historiográfica, dando indicação dos concílios pelos quais nós passamos e passaremos no decorrer dessa lição. Quais sejam o Concílio de Nicéia 325, o Concílio de Constantinopla 381 e o Concílio de Calcedônia 451. Portanto, é precioso, meu amado professor, que em linhas gerais, em notas introdutórias, o irmão ou a irmã apresente aos alunos o que foram esses concílios e a sua importância para a construção da teologia bíblica cristã. Veremos hoje que a natureza de Jesus Cristo, ou as naturezas de Jesus Cristo, sendo ele o homem perfeito e o Deus divino a ser adorado, é uma realidade bíblica apresentada por diversas óticas e perspectivas da Bíblia Sagrada. O próprio velho Simeão, Lucas capítulo 1, versículo 25, irá dizer: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele está reconhecendo a natureza humana de Jesus quando pega o seu pequeno corpo de um menino e reconhece a sua natureza divina, porque ele presta adoração ao Criador de todas as coisas, o Logos divino, o Cristo encarnado. Ponto de número 1. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, descendência de Davi segundo a carne, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Na defesa apologética que nós fizemos até aqui nesse trimestre, nós defendemos alguns temas, dentre eles que Jesus é Deus, mas nós também passamos pela aula que o Verbo se encarnou. Pode ser então complexo nós entendermos essas duas naturezas de Jesus, como se deu essa relação, como foi essa relação. E pode ser que alguém se levante para dizer que Jesus não foi Deus, foi somente homem, e o outro se levante para dizer que Jesus é somente Deus e não foi homem. Mas ao longo da Bíblia nós encontramos essas duas naturezas bem perceptíveis. Em Lucas capítulo 3, nós temos a descendência de Jesus, de Deus, Adão, até José. Apesar de Jesus ser filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Mas nós temos aqui a sua descendência traçada até José. Note que no versículo 32 falamos de Davi, e nós sabemos que o Messias era chamado de filho de Davi, e o próprio Jesus foi chamado também de filho de Davi, porque Jesus tem uma genealogia humana. Mas quando nós nos deparamos em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 41, nós temos na epígrafe Cristo, filho de Davi. E é muito interessante nós pensarmos nisso. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que penseis vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhe ele: como é, então, que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem, desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. É muito interessante nós entendermos aqui, porque o Verbo encarnado veio como homem e tinha uma genealogia, mas antes de qualquer genealogia, ele já existia. Antes de Abraão, antes de Davi, ele já era Deus. Nós podemos encontrar aqui duas naturezas do Cristo. Glória a Deus. Evangelista Rafael Cavalcante, querido. Queridos, ainda que José, o marido de Maria, não tenha tido participação genética no nascimento de Cristo, pois Jesus não veio a esse mundo de forma natural, mas de forma sobrenatural, todavia, tanto pelo lado de José como pelo lado de Maria,
Jesus é descendente de Davi segundo a carne. Nesse sentido, ele é chamado de filho de Davi. É interessante que quando ele nasce, Mateus 2, verso 2, os magos perguntam em Jerusalém, onde é nascido o rei dos judeus? Quando ele morre na cruz, João 19, verso 19, Pilatos colocou no alto da cruz, escrito em 3 idiomas, Jesus, rei dos judeus. Perceba, ele nasceu rei e ele morreu rei, porque ele é filho de Davi, descendente de Davi. Isso aponta também para o seu direito de reinar, um direito que até os próprios judeus um dia reconhecerão no fim dos tempos. É interessante observar aqui que Davi, entre os muitos filhos que teve, Davi teve pelo menos 17 filhos, mas 2 são importantes aqui, Natã e Salomão. Filhos que ele teve com Batseba, ou Batsua, citado em 1 Crônicas 3, verso 5. Aquela mesma Batseba com quem anteriormente Davi havia caído em pecado, foi por meio dela que foi gerados 2 filhos que vão chegar na pessoa de Jesus Cristo. Isso já era uma evidência, um sinal da misericórdia que Deus manifestaria ao pecador por meio de Cristo. Pois bem, Mateus, no seu capítulo 1, ele traz a linhagem de Davi por meio de Salomão, chegando até José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Já Lucas, no capítulo 13, ele traz a mesma linhagem de Davi, só que agora por meio de Natã, chegando em Maria, aquela que o útero gerou a pessoa de Jesus. Então, ainda que Lucas não cite o nome de Maria, cite o de José, por uma questão de costume da época, que em alguns meios os judeus não gostavam de registrar o nome das mulheres nas genealogias. Mas Mateus traz a genealogia de Davi por meio de Salomão, e já Lucas traz a genealogia de Davi por meio de Natã, chegando em Maria, que gerou Jesus. Mas claramente se percebe a diferença. O fato é, o útero de Maria foi escolhido, foi o elo de contato divino-humano para que Deus homem, Jesus Cristo, nascesse e viesse a esse mundo. Amados, Bartimeu, filho de Timeu, cego, que mendigava nas ruas ou às margens do caminho de Jericó, ao ouvir o barulho dos passos da multidão que por ali perambulava, perguntou o que estava acontecendo. Versículo 37 do capítulo 18 dá-nos aqui a resposta. E responderam para ele, disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. No versículo 38, muito embora a informação que lhe fora dada era de que Jesus, o Nazareno, passava, no versículo de número 39 ele exclama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está aqui, então, reconhecendo a ascendência biológica de Jesus Cristo, a sua raiz familiar, tendo em vista que nós estamos tratando da perfeita ou das perfeitas naturezas de Jesus, sendo perfeitamente homem e perfeitamente Deus, nós podemos concluir que não há como dizer contrário à sua humanidade, tendo em vista que ele possuía uma ascendência. Ele tinha mãe, tinha pai e, por conseguinte, era da geração de Davi. Certo é, meus amados irmãos, que a doutrina que nega a encarnação do Verbo, ela está negando indiretamente, ou por que não dizer até diretamente, o sacrifício de Cristo. Para derramar o sangue em nosso favor na expiação, ele precisaria ter um corpo para derramar o seu sangue. E quando nós tratamos a descendência davídica de Jesus, nós estamos concluindo que, de fato, Jesus Cristo foi homem perfeito para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ponto de número 2. Declarado Filho de Deus em poder. Auxiliar trabalho com Gabriel. Mais uma vez, alguns textos que nós citamos bastante durante esse trimestre, mas novamente, 1 João capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João capítulo 1, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é Deus, e isso nós já falamos bastante durante o trimestre, nos atentemos ao versículo 1, que ele estava com Deus, mas ao mesmo tempo que estava com Deus, ele era Deus. João continua dizendo, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Se Jesus era somente homem, como que ele iria iluminar todo o homem? Não faz sentido. Nós entendemos então que Jesus, o Verbo encarnado, se encarnou, sendo perfeitamente homem, mas nunca deixou de ser Deus. Tanto que no versículo 14 ele continua a dizer, vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós entendemos que essa glória aqui não é uma glória absoluta, a glória que ele tinha no céu, porque seria um resplendor de glória. Mas João ainda assim diz que viu a glória de Jesus, porque ele era Deus. E nós encontramos também em Colossenses 2:9, pois toda a plenitude da divindade habita corporealmente em Cristo. Ou seja, Jesus era Deus, Jesus é Deus e será Deus eternamente. Mas nem por causa disso ele foi menos homem, não. Ele foi homem, porque ele se encarnou, ele se esvaziou, e nós falaremos disso ainda mais nessa lição. Belíssimo, Rafael Cavalcante. Paulo, muitas vezes, nos seus escritos, ele frisa a duplicidade da natureza de Cristo. Por exemplo, em 1 Timóteo 2,5, ele vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Jesus apontando para a sua natureza humana, Cristo apontando para a sua natureza divina. Paulo lembra que Cristo é o nosso mediador. O mediador é um intercessor, é um intermediário. É semelhante a um advogado que representa um réu para que este possa ter acesso ao juiz. Então, Cristo é o único que pode ser o mediador. Maria não pode ser mediadora porque ela é somente humana. Nenhum dos santos que partiram, por mais que sejam fiéis, podem ser mediadores porque são apenas humanos. Somente Cristo preenche os requisitos para ser o mediador. Ele pode representar a humanidade porque ele é plenamente humano, mas também ele tem acesso a Deus porque ele está no mesmo nível do Pai, ele é plenamente divino. Aqui eu gostaria de lembrar que Cristo ele assumiu pelo menos 3 papéis no meio jurídico. Primeiro, na encarnação, ele veio como um réu e ele sofreu a condenação, a pena que era para nós, na cruz do Calvário. Hoje, na glorificação, quando ele sobe, quando ele retorna ao céu, hoje ele está como advogado à destra do Pai, intercedendo por nós, 1 João 2, verso 1. Mas um dia, na sua vinda, para a igreja, ele virá como noivo, para Israel ele virá como libertador, mas para os ímpios ele virá como juiz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Aproveite enquanto Cristo está como advogado e você pode ser salvo. Mas um dia ele virá como juiz para condenar, para julgar, para lançar no lago de fogo todo aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida. A pergunta mais importante é: onde você quer passar a eternidade? Amados, nesse subtópico, o comentarista destaca aqui 2 versículos. O versículo número 4 do capítulo 1 da leitura bíblica em classe, que diz o seguinte: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se no tópico 1.1 nós trabalhamos da perspectiva humana, ou da perfeição humana, porque Jesus é o homem perfeito, é o tema do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, Jesus, o homem perfeito. No subtópico 1.2, nós veremos a manifestação de sua segunda natureza. Portanto, nós não estamos aqui tratando de um corpo que era possuído por 2 pessoas. Nós estamos falando de uma pessoa que possuía 2 naturezas. E a expressão Filho de Deus em poder aponta para a sua natureza divina. O comentarista também aqui apresenta o versículo 5 do capítulo de número 9, e eu vou me permitir ler aqui aos irmãos a partir do verso de número 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, do quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. Paulo aqui está enfatizando sua natureza humana, Cristo gerado no ventre emprestado de Maria. Já foi tema de uma de nossas lições no decorrer desse trimestre. No final do texto ele dirá: o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. No versículo de número 5 do capítulo 9 de Romanos, Paulo está declarando categoricamente que a pessoa de Jesus precisa ser vista sob a ótica, a compreender que ele era perfeitamente humano. Pessoalmente, eu não gosto da expressão 100% homem, porque ela pode dar a ideia de que Cristo estava sujeito ao pecado, como eu e você. Eu gosto da expressão perfeitamente homem.
em todos os aspectos biológicos, sentimentais e estruturais físicos, mas no final do texto ele irá dizer: o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Portanto, na sua natureza humana, ele possuía um corpo e características semelhantes à nossa. Todavia, na sua natureza divina, que se fundiu em uma coisa só, ele era e é Deus bendito e eterno para todo sempre. Ponto de número 3. O antigo hino cristológico. Auxiliar de trabalho. Acho que o versículo-chave, Filipenses 2, a partir do 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Nós temos que tomar cuidado ao falar do autoesvaziamento de Jesus, tendo em vista as diversas teorias que nós temos a respeito desse tema, como a teoria do esvaziamento parcial, a teoria do esvaziamento total, a teoria da limitação, a teoria do esvaziamento de privilégios, ou seja, nós temos algumas questões a se falar nesse sentido. Nós temos que entender que Jesus, sendo Deus, ele tem atributos divinos, seja absolutos ou parciais, mas tem atributos divinos, como onipresença, onipotência, onisciência e entre outros da pessoa de Deus. Nós temos que entender, então, que Jesus nunca deixou de ser Deus. Como assim? Ele esvazia de si mesmo, mas ele não deixa de ser Deus. A sua natureza divina não é comprometida com isso. Como dito, ele foi perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Jesus não perde seus atributos divinos, ou seja, ele não é menos Deus, mas ele se esvazia do privilégio de usar esses atributos o tempo todo, constantemente, como era em glória. Ou seja, Jesus, enquanto estava aqui na Terra, ele não usou seus atributos divinos, ele sempre foi Deus, sempre será Deus, e foi Deus enquanto esteve aqui na Terra, porque ele não perdeu seus atributos divinos, apesar de não usar indiscriminadamente o tempo todo. Usava à medida que o Espírito Santo, ou até mesmo o Pai, lhe concedia, e nós podemos ver quando, por exemplo, ele estava em Mateus capítulo 8, uma tempestade vai ao mar, ele está dormindo, mostra sua natureza humana. Mas quando os discípulos estão desesperados, ele se levanta aí, manda o mar se aquietar. Os discípulos ficam até surpresos. Então nós temos que ter essa distinção das duas naturezas de Cristo e uma não compromete a outra. Evangelista Rafael Cavalcante. Queridos, tem muitas pessoas que têm dificuldade para compreender as palavras de Paulo em Filipenses 2, versos 6 e 7. Se Cristo aniquilou a si mesmo, em outra tradução, ele esvaziou-se a si mesmo, isso é, esvaziou-se da sua glória celeste por um período, durante o tempo da sua encarnação, continuou sendo Deus em essência, mas limitou seus atributos divinos para que ele pudesse ser perfeitamente homem. Mas sendo assim, as pessoas pensam, então como que Jesus ressuscitava mortos? Se ele se esvaziou da sua glória celeste, se ele limitou seus atributos divinos por um período, como que ele conseguia curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos? É muito simples. Ele fazia isso no poder e na unção do Espírito Santo. Foi o que ele disse em Lucas 4,18, ele leu no rolo do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para cumprir o seu propósito e o seu ministério. Atos 10:38 está escrito que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, fazendo bem e curando os enfermos. Então, as obras maravilhosas, milagrosas, divinas que Jesus realizou, ele o fez no poder, na unção do Espírito Santo. Lucas 4:1 diz que ele era cheio do Espírito Santo. É por isso que ele também disse em João 14, verso 12, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as obras que eu fiz e ainda farão maiores do que essa. Porque o mesmo Espírito Santo que estava nele e operava através dele, agora está dentro de você, meu querido, que é salvo, que é fiel a Jesus como teu Senhor e Salvador. O livro de Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque são os atos do Espírito através da igreja, através dos apóstolos, esse livro é o único livro do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Todos os demais terminam com amém, exceto Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Isto porque amém finaliza, amém conclui, amém termina. E os atos do Espírito Santo não terminaram, eles continuam através da minha e da sua vida, que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma.
Queridos, a análise primária desse subtópico está na leitura bíblica em classe. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. O apóstolo Paulo, de forma categórica e até mesmo poética, porque acredita-se ser aqui a conversão de um hino que os cristãos cantavam nesse tempo, Paulo está então inserindo o que acredita ser uma letra de uma canção nesse texto, portanto vimos aqui a sua natureza poética. Paulo então vai falar da conjugação e da maneira como Cristo, sendo Deus, optou por não manifestar de forma plena os atributos indeclináveis, inalienáveis e intransferíveis que ele possuía. Paulo então vai dizer que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, ele está dizendo que Cristo, em todo o tempo da sua geração, da sua morte, da sua ressurreição, ele sempre foi Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, como a proposta do sacrifício expiatório era Deus morrendo, entre aspas, em nosso lugar, pagando o preço da nossa dívida, e aqui eu afirmo aos irmãos que Deus não morre, por isso que eu digo aqui entre aspas, Cristo então não usurpa a condição de Deus, porque ele é o servo sofredor, o Emanuel, que habitou entre nós e vimos as suas dores e vimos o seu sofrimento. No versículo 7 ele vai dizer, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, Cristo não foi aniquilado. É ele que decide por si de não manifestar plenamente, enquanto exercia o seu ministério terreno, a sua divindade em todos os seus atributos. Fica claro aqui a conjugação das naturezas humana e divina de Cristo no exercício do seu ministério, na sua obra expiatória. Lá no livro de João, capítulo de número 10, Jesus Cristo declara, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Então, Jesus Cristo ele não foi vítima de Pilatos. Como uma ovelha muda, ele se entrega ao matadouro para propiciar-nos o sacrifício e nos dar a salvação. Em João capítulo 4, no encontro de Cristo com a mulher samaritana junto ao poço de Sicar, no versículo de número 6, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava cansado do caminho. E como homem que se cansou, assentou-se junto à fonte. E ao desenvolver o seu discurso e a sua conversa com aquela mulher que estava perdida em meio aos seus amores e dissabores da sua vida, o próprio Cristo se revela para ela como sendo o Deus Todo-Poderoso que o salvaria. Cristo diz, eu sou. Então, meus amados irmãos, nós podemos concluir com isso, que nas páginas da Bíblia Sagrada, especialmente na doutrina do Novo Testamento, as duas naturezas de Cristo, ou a sua união hipostática, é um conceito mais do que teológico, é uma definição bíblica. Jesus Cristo, o homem perfeito e o Deus digno de toda a nossa adoração. Ponto de número 2. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Responda para a gente, auxiliar Tabarão Gabriel, quem foi Nestório? Antes de falarmos especificamente do que Nestório acreditava, o que ele pregava ou defendia acerca da natureza de Cristo, vamos falar da parte que teologicamente ele estava correto ao defender que o termo se referindo a Maria como mãe de Deus é incorreto. E isso nós vemos de forma clara nas Escrituras Sagradas. Nós já dissemos aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes de Abraão e, por consequência, antes de Maria, Jesus já existia, ou Jesus já era, porque ele sempre foi Deus. Então, nessa parte, Nestório está correto. Teologicamente, Maria não é mãe de Deus. Nós sabemos que Jesus, ao se encarnar, foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Mas isso não dá a Maria o cargo ou o título de mãe de Deus, dando a entender que ela foi antes de Jesus, de maneira alguma, porque a natureza divina de Cristo, Jesus sempre foi Deus. Evangelista Rafael Cavalcante. Meus irmãos, nesse ponto é bom lembrar que o único homem que veio a esse mundo adulto, já na plenitude física, foi Adão. Eva, sendo a sua adjutora, também da sua costela já foi criada adulta. À exceção de Adão e Eva, todos os demais seres humanos que viriam
teriam que entrar nesse mundo através do nascimento. Essa é uma lei universal. Deus, sendo um Deus de princípios, ele se inclui na lei que ele próprio estabeleceu. Para Deus se tornar homem em Jesus Cristo, ele teve que nascer. Nesse sentido, Maria foi um instrumento, foi o receptáculo, foi o meio que Deus utilizou para vir este mundo na forma física. Ela foi o canal da encarnação. Mas Maria não pode ser chamada de mãe de Deus, porque Deus é pré-existente. Pré-existente, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 17, verso 5, Jesus diz ao Pai, glorifica-me a mim mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Queridos, isso é tão verdade que nos 4 evangelhos, em nenhum momento você vai ver Jesus se referindo a Maria como mãe. Pode perceber, nas poucas vezes em que Jesus se refere a Maria, nos evangelhos, ele não a chama de mãe, ele a chama de mulher. João 2, verso 4. Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em João 19, 26, no alto da cruz, ele diz, mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. Em Mateus 12, 47, alguém diz, tua mãe e teus irmãos estão aí e querem te ver. Ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles, isto é, minha família, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Ele iguala a sua família segundo a carne com a multidão que estava ali, com a sua família. Eu não estou dizendo, irmãos, que em algum momento, durante a sua encarnação, antes do seu ministério, Jesus, em algum momento, ele não possa ter chamado Maria de mãe. Nós não temos dificuldade com isso. Ele pode ter chamado por uma questão de carinho, de consideração, de respeito. O que eu estou dizendo é que, durante o seu ministério, no registro inspirado dos evangelhos, Jesus não se refere a Maria como mãe, Jesus se refere a ela como mulher. Por quê? Porque Deus não tem mãe. E eu repito, Deus não tem mãe. Deus é eterno. Amados irmãos, nós precisamos aqui, quando tratamos essa teologia, andar como se nós estivéssemos pisando em ovos, para que nós não venhamos cometer o ato falho de, na nossa limitada compreensão de assuntos tão profundos, manifestarmos algo que fira a sã doutrina. A contribuição que Nestório dá ao bispo de Constantinopla, de 428 a 431, esse foi o tempo do seu ministério, em contraposição ao ensino diário, quando ele afirmava que Maria não era mãe de Deus, tal contribuição ela é imprescindível para combater apesar de não ser, a princípio, a sua intenção, é uma afirmação objetiva para compreender e combater a mariolatria. Nós temos, enquanto pentecostais clássicos da Assembleia de Deus, toda a consideração que a Bíblia nos permite ter em relação à nossa irmã Maria, mãe de Jesus. Todavia, quando nós vamos nos relacionar com o que a Bíblia nos diz a respeito dela, na relação com o Filho de Deus, no capítulo 1, no versículo de número 32, o anjo dirá para ela, este, o seu filho, será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está falando aqui da sua ascendência. Isabel, quando encontra-se com ela, já com o Cristo gerado, ela irá dizer a respeito de Jesus o seguinte, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. Quando ela se encontra com Maria e escuta sua voz, Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o teu ventre. E ela vai dizer que Maria estava carregando o seu Senhor. Então, ela adora o conteúdo do ventre de Maria e não adora Maria em si. Então, meus amados irmãos, nós compreendemos a importância que Maria teve na educação, na formação, no cuidado, na proteção de Jesus de Nazaré, mas nós rechaçamos a ideia de que ela é mãe de Deus. Porque sendo Deus, Jesus Cristo é eterno e ele é antes de todas as coisas, e glorificado seja o seu nome por isso. Ponto de número 2. Nestorianismo. Você já trabalha com Gabriel Felipe. Nesse ponto, temos que fazer algumas ressalvas em relação ao bispo de Constantinopla, Nestório, porque não são poucos que afirmam, e o comentarista até traz isso no livro de apoio, que não era exatamente essa visão que ele tinha sobre as naturezas de Cristo, mas que possivelmente foi uma caricatura que os seus opositores fizeram sobre sua pessoa. Mas vamos partir aqui do pressuposto
dessa ideia, até para que nós venhamos trazer aqui a defesa apologética nesse tema. Não foi compreendida perfeitamente a pessoa de Jesus, ao falar que Jesus tinha duas pessoas, como se cada natureza de Jesus precisasse de uma pessoa. E não é isso que nós acreditamos. Nós vemos aqui dois extremos, e nós falaremos melhor disso quando nós falarmos também da outra heresia, porque são dois extremos. Um fala que o Senhor tinha duas pessoas distintas, e o outro diz que o Senhor tinha uma natureza híbrida, né, entre Deus e homem. Não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que Jesus é uma única pessoa que tem duas naturezas. E não duas pessoas distintas. Nós observamos que Jesus ele estava pregando quando aqueles 4 amigos descem aquele outro amigo enfermo, né, no telhado ali. O Senhor Jesus olha para ele, o cura, né, tem o poder para curar, mas ele também tem poder para perdoar pecados. Nós não vemos ali uma manifestação de outra pessoa, não. É da natureza divina de Cristo sendo expressa ali, porque só Deus tem poder para perdoar pecados. Então nós não acreditamos em duas pessoas distintas, mas sim em duas naturezas de Jesus Cristo. E é isso que, aparentemente, Nestório não conseguiu compreender. Gilson Rafael. Queridos, o nestorianismo foi um outro equívoco, porque quando se pensava nas duas naturezas de Cristo, segundo eles, se tratava de duas pessoas, quando na verdade eram duas naturezas, humana e divina, numa única pessoa, que é Jesus Cristo. Aliás, isso é muito interessante, que o primeiro milagre de Jesus, em João capítulo 2, a transformação da água em vinho, que inclusive é ilustrada aqui na imagem temática da nossa lição, um jarro em cima e a água descendo e se transformando em vinho no jarro de baixo. Jesus transformou a água em vinho. Isso já era uma sombra, já era um símbolo, já era um sinal da verdade sobre as suas duas naturezas. Porque nós sabemos que a água na sua forma límpida, cristalina, pura, biblicamente ela pode representar a divindade. E já o vinho, nós sabemos que na Bíblia aponta para o sangue, e o sangue é uma representatividade, um símbolo da humanidade. Assim como Jesus transformou a água em vinho, assim também Deus se tornou homem em Cristo, sem contudo deixar de ser Deus em essência. Também em João 19:34, quando Jesus tem o seu lado perfurado pelo soldado romano no alto da cruz, a Bíblia diz que saiu sangue e água. Sangue porque ele é perfeitamente homem, água porque ele é perfeitamente Deus. Irmãos, a nefasta heresia de Nestório dizia que Jesus era formado ou era duas pessoas distintas, ou seja, era um corpo só, que ora era habitado por uma pessoa, que ora era habitado por outra pessoa. Do ponto de vista clínico, não é a nossa área do saber, mas podemos vislumbrar um diagnóstico ou de disforia de personalidade ou de esquizofrenia. E quando nós olhamos a narrativa dos evangelhos pela visão dos evangelistas, é óbvio, em momento algum eles dão essa ideia. Jesus, no encontro dele com Bartimeu, o cego que precisava de ter os seus pecados perdoados, Jesus Cristo lhe perdoa os pecados. Jesus Cristo cura a sua enfermidade. Nos textos mencionados aqui por diversas vezes, antes de Jesus operar o milagre, como no caso do rapaz que foi descido sobre o telhado da casa, ele perdoa os pecados, depois cura o rapaz. E nós não vemos em momento algum os evangelistas dando sequer a ideia de que ora era uma pessoa, ora era outra pessoa. Então, reconhecer que Jesus, que as suas naturezas, humana e divina, possuíam personalidades distintas, é dizer que Jesus sofria ou de disforia de personalidade ou de esquizofrenia. E não é esta a ideia que os evangelistas passam a respeito de Jesus. Em todo o tempo, segundo a afirmação do professor Isaías, no livro do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Pindamonhangaba, em todo o tempo, o Cristo se manifestava, sendo homem perfeito, sendo Deus digno de adoração. Não há brechas na Bíblia Sagrada para entender Jesus sofrendo transtornos de qualquer natureza em respeito à sua personalidade. Ponto 3, meu querido,
Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Monofisismo, por gentileza, meu querido. Quero chamar a atenção do trecho do subtópico 3 para os irmãos aqui. O sentido de amalgamar, não de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, teria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. E isso é um problema, porque já foi falado aqui, Lucas nós colocamos por tema que traz Jesus como o homem perfeito. Nós temos a noção que Jesus é perfeitamente homem. Só que Colossenses 2,9 também diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós olhamos para isso daqui, nós entendemos que o Senhor Jesus é Deus e é perfeitamente Deus, e como já falamos em outra lição, é Deus igual ao Pai, ao passo que ele também é perfeitamente homem, porque essa é uma de suas naturezas. O que difere Jesus de nós é o pecado, ele não pecou no sentido da sua natureza humana. Então nós entendemos aqui que o Senhor não é menos Deus, nem menos homem. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E por que isso é necessário? Porque se Jesus é só homem, ele não tem poder para nos remir. E se ele é só Deus e não tem a natureza humana, como ele ia sacrificar na cruz do Calvário por nós? Tendo dessa mesma ideia a noção que se ele for menos homem, esse sacrifício não é possível, e se ele for menos Deus, esse sacrifício também não é possível. Então nós glorificamos o nome de Jesus, porque na pessoa bendita de Jesus está a nossa salvação. E por que nele está a nossa salvação? Porque Cristo, que foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem, morrendo na cruz do Calvário e derramando o seu sangue, ele foi capaz de nos perdoar. E isso só pode ser assim, porque Jesus é Deus e porque Jesus é homem, portanto, o sacrifício perfeito. O monofisismo, evangelista irmão Rafael. O monofisismo foi um outro desvio doutrinário. Dizia-se que as duas naturezas de Cristo eram fundidas, misturadas, formando uma espécie de terceira natureza híbrida. E se fosse assim, Jesus não seria nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Nega-se aí então que ele foi 100% homem e 100% Deus. Porque se a gente não crê que Jesus foi 100% homem, o que a gente vai dizer? Que ele foi 50%? Que ele foi 80%? 90%? Não. Ele foi totalmente homem, à exceção, é claro, do pecado. E foi também e é 100% Deus. Jesus sempre demonstrou atributos das suas duas naturezas. Por exemplo, como o homem em João 4,6, ele assentou-se junto ao poço e, tendo sede, pediu à mulher samaritana dar-me de beber. Como homem, ele sentia sede. Mas como Deus, ele oferece para aquela mulher a água da vida. Em Mateus 4,2, depois de ter jejuado, ele teve fome. Mas como Deus, em Mateus 14, verso 13, ele multiplica o pão. Como homem, em João 11,35, a Bíblia diz que Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Como homem, ele chorava. Mas como Deus, ele ordena que a pedra seja removida e ele chama pelo nome o morto de 4 dias que já cheirava mal. Como Deus, ou como homem, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas sendo ele Deus, ressuscitou o terceiro dia. Foi o que ele disse em João 10, verso 18, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou porque eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta. Isto porque ele não é apenas homem, ele também é Deus, ele é o dono da vida, ele tem a chave da morte, ele tem o controle sobre a morte, inclusive sobre a sua própria morte. Ele deu a sua vida e no terceiro dia ele pegou ela de volta e está vivo pelos séculos dos séculos. Amados irmãos, todas as vezes que a academia ou o magistério cristão quis ajudar a Bíblia, daí surgia uma nova heresia. Como cristãos ortodoxos, protestantes, nós precisamos nos sujeitar à autoridade da Escritura e não tentar ajudá-la. A doutrina do monofisismo, encabeçada por Eutico ou Eutique, indicava que Jesus Cristo tinha uma natureza híbrida, qual seja, ele não era homem e não era totalmente Deus. Era uma espécie de semideus. A conclusão disso é comparar Jesus a Hércules, que era produto, segundo a mitologia grega, da junção de Zeus com sua mãe. Então Hércules não era nem homem e Hércules não era nem Deus, portanto um semideus. Dizer que Jesus tinha uma natureza híbrida
é dizer que Jesus não era nem homem, nem Deus. Era tão somente um semideus. E o comentarista é muito feliz quando ele apresenta aqui a questão do bronze, que é uma liga que é produto da junção do cobre e do estanho. Muito embora seja um metal, o bronze não é nem cobre e nem estanho. E a Bíblia Sagrada nos sugere de forma categórica que Jesus Cristo é Deus e homem perfeito em todos os seus aspectos. É o que Colossenses deixa claro, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Ou seja, ele possuía um corpo que se cansou, um corpo que teve sede, um corpo que dormiu, e nesse corpo também ele era perfeitamente ou plenamente Deus. É o que se cantou a ele. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 12. E com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ponto de número 4. O Concílio de Calcedônia. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Como disse anteriormente, nessas duas heresias, nós tínhamos dois extremos. Um que falava de uma natureza híbrida e outra de duas pessoas distintas. No Concílio de Calcedônia, então, nós temos uma definição ali que até o autor Isaías Rosa vai dizer que não é completa, mas que nós conservamos até hoje a respeito da natureza do Senhor. E por que é importante essa defesa ou essa definição que nós estamos, de certa forma, pregando aqui nesta aula? Né? Por que é tão importante nós falarmos disso? Porque nossa fé está baseada em Jesus. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós estamos num trimestre que fala da apologética, da defesa da fé. E por que é tão importante nós expormos a nossa fé e pregarmos aquilo que nós acreditamos, a saber, a palavra de Deus e as suas definições? Por que é tão importante nós, de certa forma, até nos expormos aqui para defender o Evangelho? Porque nós acreditamos que a salvação está em Jesus Cristo, a nossa salvação está nele. Então, qualquer deturpação ou qualquer heresia que fale da natureza ou da pessoa de Jesus é uma heresia de perdição e pode acarretar na perca da salvação. Então é por isso que nós nos colocamos aqui nessa aula, para, mais uma vez, assim como foram feitos em vários concílios ao longo da história, pregar e anunciar sobre Jesus Cristo, porque nele está a nossa salvação. Então é por isso que nós temos que ter cuidado ao ouvir certas palavras e heresias a respeito de Jesus. Nossa fé nele tem que estar bem firmada e estar baseada nele, na pessoa dele. Que não são duas pessoas, nem uma pessoa com a natureza híbrida, mas uma pessoa com duas naturezas, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Rafael. Querido, nesse ponto eu gostaria de lembrar o conceito da unidade composta que permeia toda a Bíblia Sagrada. Quando você pensa num casamento entre um homem e uma mulher, são duas pessoas, mas diz a Bíblia que se torna uma só carne, uma unidade composta. Quando se pensa na igreja, a igreja tem muitos membros, mas é um único corpo, unidade composta. Quando se pensa no fruto do Espírito, são 9 gomos, mas o fruto é único, Gálatas 5, 22. Quando se pensa na Trindade, que nós já estudamos, são 3 pessoas divinas, mas um único Deus, unidade composta. Até quando se pensa na própria Bíblia Sagrada, são 66 livros, mas é uma única Bíblia, a Palavra de Deus, unidade composta. E assim, a dupla natureza de Cristo, natureza humana e natureza divina, são 2 naturezas, mas numa única pessoa, uma unidade composta. Porque ao mesmo tempo que ele é perfeitamente homem, ele é perfeitamente Deus. É como o texto áureo da nossa lição nos propõe, Romanos 9,5. Cristo segundo a carne, porque é homem, mas também é Deus bendito eternamente. Amados irmãos, a síntese do Concílio de Calcedônia de 451, da era cristã, como já nos informou o comentarista na introdução, é a seguinte: as propriedades de cada natureza, a natureza de Cristo, permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em 2 pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. O título de unigênito do Pai dá-nos exatamente essa ideia, que Jesus Cristo é o único que possui
em essência, em graça, em poder, em sabedoria, todos os atributos divinos, mas que ao mesmo tempo também é o homem perfeito em todos os aspectos. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, que morreu por nós na cruz do Calvário, sentiu as dores dos pregos que lhe foram pregados, teve o corpo dilacerado e rasgado na cruz, pagou o sacrifício em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Nós já estamos por encerrar essa lição. Estamos agora por encabeçar o tópico de número 3 e gostaríamos de pedir a você mais uma vez, deixe o seu like, a cidade e lugar de onde você está nos assistindo e nos ajude compartilhando essa aula nos seus grupos de família, nos seus grupos de WhatsApp da igreja, nos ajudando a compartilhar a boa palavra do Mestre. Ponto número 3. O perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisistas. Gabriel Felipe. Nós sabemos que nós não somos os únicos que falam de Jesus. Nós sabemos que vários grupos têm definições e pré-definições de Cristo e de sua pessoa. E nós já falamos ao longo de todo esse trimestre de alguns grupos, né, que colocam em Jesus alguns pontos que nós enxergamos com heresias. E nesse ponto, o comentarista traz a importância de nós conhecermos a respeito da cristologia e da teologia pregada por esses grupos, para que nós possamos pregar o evangelho verdadeiro e saber responder os seus questionamentos. Nós sabemos que a palavra do Senhor tem sido pregada por muitas das vezes distorcidas. E nós, enquanto igreja, que acreditamos pregar e anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo, o que nós estamos fazendo? Como nós temos defendido? Nós precisamos saber defender e anunciar a palavra do Senhor na sua totalidade. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, estudar e se dedicar, como você está fazendo assistindo essa aula, para entender o que a Bíblia diz e também, do mesmo modo, conhecer os outros grupos, o que eles falam e até mesmo a sua cristologia, para que, ao vermos os seus erros teológicos e suas heresias, nós possamos responder com sabedoria e continuar provando que o Senhor Jesus é o único Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Rafael. Queridos, entenda uma coisa. Quando Adão pecou, ele fez uma dívida com o Deus eterno. Como Adão ele era o pai da raça humana, o representante da raça, todos nós herdamos a sua dívida e o seu pecado segundo a carne. Como a dívida foi feita a Deus, somente Deus poderia pagá-la. Pois que homem poderia pagar uma dívida a Deus, sendo que Deus é infinito e o homem é finito? A justiça do homem não satisfaz a justiça de Deus. Então aí nós teríamos o primeiro problema. Ao mesmo tempo, a dívida tinha que ser paga por um homem, porque foi um homem, Adão, que fez essa dívida. Em outras palavras, seria impossível o débito ser pago. O débito seria eterno e a condenação também. O único jeito dessa dívida ser paga seria se alguém fosse Deus e, ao mesmo tempo, fosse homem, porque, sendo Deus, satisfaria a justiça de Deus. E, sendo homem, poderia pagar a dívida que era do homem. Quem é essa pessoa que possui em si as duas naturezas? Jesus de Nazaré. É motivo de nós glorificarmos o seu nome, porque com seu sangue ele pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Por isso nós rejeitamos o monofisismo e o nestorianismo, porque são heresias que comprometem o plano da redenção. Amados, o comentarista vai dizer, onde estão esses movimentos hoje? O nestorianismo, que diz que eram duas pessoas distintas, e o monofisismo, que dizia que era uma pessoa com natureza híbrida, onde nós podemos encontrar como reação do Concílio de Macedônia, Jacóbios Baradeus, ele cria um movimento de igrejas, conhecido como jacobistas, e essas igrejas hoje ainda existem como sendo as igrejas ortodoxas, copta, armênia, abissínia e jacobitas. Ou seja, esse movimento que diz que Jesus Cristo ou era duas pessoas, ou Cristo ora falava como homem, ora falava como Deus, esse movimento, ou o movimento que Jesus Cristo não era nem homem direito, nem Deus em sua totalidade, ele encontra reverberação ainda hoje, de maneira direta nessas seitas que nós já indicamos aqui, e também em outras seitas, como no Adventismo, do sétimo dia, entre os testemunhos de Jeová, que de maneira indireta, ao declarar que Jesus é um anjo ou um arcanjo,
está colocando Jesus numa categoria abaixo, porque sendo arcanjo ele é criatura, ele deixa de ser Deus em sua plenitude. Sendo um anjo, ele também é criatura, e ele deixa de ser Deus em sua plenitude. Portanto, a nossa declaração de fé assembleiana pentecostal clássica é que ele era o homem perfeito e o Deus digno de toda a adoração. Ponto número 2, gnosticismo. Auxiliar Tabarmão Gabriel. Nós entendermos as naturezas de Cristo de maneira plena nos traz muita alegria e leva-nos a glorificar o nome do Senhor, porque nós vemos nisso a beleza do Evangelho, porque nós já falamos que Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele, como nós vimos, ele perdoa pecados e só Deus tem poder para perdoar pecados, ele recebe adoração e somente Deus pode receber adoração. Mas é lindo olharmos que este Deus se encarnou. E nós olhamos para Isaías, no seu capítulo 53, e começamos a olhar que Jesus, o Verbo, que estava com Deus e era Deus, se fez carne, habitou entre nós, e era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o texto continua. E isso é possível, ele levar sobre si o nosso pecado e morrer naquela cruz para nos dar salvação. Porque ele era plenamente Deus, plenamente homem. A diferir um homem do pecado. Ele não pecou. E por causa disso, por causa de ser Deus, se encarnar, ter essas duas naturezas, morrer na cruz do Calvário, é que no cântico da redenção, Ih, travei aqui, meu Deus do céu. Os 4 animais e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso só é possível na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus e é homem também. Evangelista irmão Rafael Cavalcante. Queridos, Deus, quando se tornou carne, ele continuou sendo Deus em essência, mas ele limitou os seus atributos divinos. Jesus não deixou de ter os atributos divinos, mas ele os limitou. Ele se esvaziou da sua glória celeste por um período durante a sua encarnação. Ele possuía os atributos divinos, mas escolheu não usar. Por exemplo, a onisciência. Ele disse em Mateus 24:36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho. A onisciência limitada. A onipresença também foi limitada, porque fisicamente Cristo não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo enquanto homem. Por isso que em Lucas 10 ele envia os 70 de 2 em 2 em todas as cidades que ele haveria de passar. A onipotência limitada, porque ele disse em João 5,19, o Filho não pode fazer coisa alguma se o Pai primeiro não fizer, porque tudo que o Pai faz, isso o Filho faz igualmente. É somente após a sua ressurreição, quando a sua restauração inicia, restauração no aspecto da glória, é que ele vai dizer em Mateus 28:18, todo poder me é dado no céu e na terra. Ou seja, é só após a ressurreição que ele passa a fazer uso da onipotência. Também outro atributo que ficou limitado foi a imortalidade. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus possui ele só a imortalidade. Mas no caso de Cristo, isso foi limitado. Caso contrário, ele não poderia morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, querido, o gnosticismo é a doutrina correta, buscando o equilíbrio, reconhecendo que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Mas que fique claro, Jesus não deixou de ser Deus quando se tornou homem, porque se Deus deixar de ser Deus, ele não é Deus. Continuou sendo Deus em essência. Ele não deixou de ter os atributos exclusivos da divindade. Continua tendo, mas optou por não usá-los, para que ele pudesse ser plenamente homem, para que ele pudesse enfrentar todas as dificuldades da vida humana, para que ele não tivesse vantagens. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8, verso 9, que ele sendo rico na sua glória, ele se fez pobre para nos enriquecer. Foi algo provisório, mas foi real. Ele se esvaziou da sua glória, ele se empobreceu da sua glória durante o período da sua encarnação. Como está escrito em Filipenses 2,7,
Ele tomou a forma de servo, ele se fez semelhante aos homens. Enquanto homem de carne e osso, como disse o comentarista muito bem nesse ponto, ele realizou obras divinas, mas na submissão ao Pai e na direção do Espírito Santo. Meus amados irmãos, o autoesvaziamento do Cristo foi uma opção do Cristo. Ainda quando estava passando por seu julgamento, Pilatos sugeriu que ele fizesse alguma coisa para ser solto. E ele deixa claro, primeiro para Pedro e depois para Pilatos, que ele rogaria ao Pai e os anjos trabalhariam ao seu favor, falando de que, de fato, todo o exército angelical estava submisso à sua autoridade. Portanto, o que temos nesse conceito é que, mesmo sendo Deus, ele opta por não usurpar, no decorrer do seu messianado, os atributos em sua plenitude. Ele permite-se limitar-se para cumprir com o seu chamado e a sua obra de redenção. Ponto de número 3. Mariolatria. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel Felipe. Apocalipse 22, a partir do versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-lhe, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nós podemos trazer aqui diversos versículos que apontam que o único que é digno de adoração é o Senhor Jesus. O único que é digno de nossa veneração é o Senhor Jesus. E não há outro, não há outro. Nós olhamos para Maria e nós reconhecemos que foi uma serva do Senhor e foi um dos grandes personagens da Bíblia usada por Deus. E nós sabemos que ela foi bem-aventurada e foi achada ali graças aos olhos do Senhor. Ela gerou o próprio Jesus, né, gerado pelo Espírito Santo, no seu ventre. Então nós não falamos mal dela, falamos mal de Maria, não. Mas nós reconhecemos que o único que é digno de adoração é o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus triuno. Os três formam um. Só ao Senhor nós adoramos. Evangelista Rafael. Queridos, em Lucas 11, 27, quando Cristo discursava em meio à multidão, uma mulher se levanta e grita, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. A palavra desta mulher já era uma raiz da futura mariolatria que ocorreria. Jesus cortou embaixo, ele cortou pela raiz, porque ele responde à mulher, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Querida, eu te desafio, leia os 4 evangelhos. Você não vai encontrar nos evangelhos Maria fazendo milagre, Maria perdoando o pecado, Maria expulsando o demônio, Maria morrendo na cruz. Você não vai encontrar. Porque quem faz milagre é Jesus. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Quem expulsa demônios é Jesus. E quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Maria pode e deve ser respeitada, porque ela foi o instrumento, o meio que Deus utilizou para se encarnar, para se tornar homem. Mas de nenhuma forma ela deve ser cultuada, adorada, referenciada. Isso seria tirar a glória do Criador e dar para a criatura. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A mariolatria é a marca distintiva do catolicismo romano. E curioso notar que em cada país, Maria recebe um nome. No Brasil é chamada de Aparecida, no México chamada de Guadalupe, e em cada país ela se manifesta de uma maneira algo estranho, ou até que se pareça com o espiritismo, coisa do tipo. A teologia católica não é uma teologia fundamentalista, ou seja, eles não têm a Bíblia como única fonte de autoridade. Portanto, o magistério católico cristão e o catecismo possuem a mesma autoridade que a Escritura. Portanto, conceitos como a virgindade eterna de Maria, a ascensão de Maria ao céu, a intercessão de Maria pelos pecadores, são conceitos que não podem ser encontrados na Escritura Sagrada. E aqui, a nossa intenção é tirar a venda dos olhos tão solidificada pela tradição. Vá à Escritura, leia a Bíblia. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Apesar da contribuição maravilhosa que Maria deixou-se dar pela ação do Espírito Santo em sua vida, da concepção, nascimento, cuidado, ministério, morte e ressurreição de Nosso Senhor na vida de Maria em relação ao Nosso Senhor,
A ela, a Bíblia Sagrada não nos dá autoridade para adorá-la e atribuir a ela o que a Bíblia não atribui. Adoremos a Jesus Cristo de Nazaré, filho de nossa irmã Maria, digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Sua palavra de conclusão. Você já trabalha, irmão Gabriel? Quero deixar aqui no final mais uma vez João 1, só que agora na versão NVI. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então nossa proposta aqui é permanecer na palavra, pregar ao Jesus descrito na palavra, porque ele é a própria palavra e nós cuidamos ter nele a vida eterna. Eu sei que alguns conceitos abordados nesse trimestre são complexos, nós precisamos fazer uma análise total e de vários trechos para chegarmos a uma conclusão final, mas a palavra do Senhor é uma só, e nós continuamos pregando que o Senhor Jesus é o nosso único Senhor, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, e nele está a nossa salvação. Evangelista, irmão Rafael. Queridos, creiamos no que está escrito. Jesus Cristo, Deus homem, esteve conosco, dividiu a história em duas partes. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é a ponte que conecta a fraqueza do homem com a força de Deus, porque somente dele, o homem pecador, pode se chegar até Deus e pode alcançar a salvação. Queremos agradecer a sua audiência que esteve conosco até aqui esse momento. Compartilhe essa aula, se inscreva nos canais da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus.